E falando em notícias, dois assuntos que estão sendo notícias nos telejornais desde o começo dessa semana é justamente a continuação de dois processos e que a gente vai falar agora, dois julgamentos, na verdade. Doutor Eduardo Leite já está aqui com a gente para retomar esses assuntos. Tudo bem? Tudo Seja bem-vindo mais uma vez, bom dia. Vamos falar do caso Messa Nakashima, mas antes a gente vai comentar também essa segunda etapa do julgamento dos acusados de terem participado do massacre do Carandiru. Esse que ficou conhecido aí como o pior massacre de todos os tempos, né? Promovido pela Polícia Militar, que culminou na morte de 111 presos. E nessa segunda etapa, 26 presos estão sendo julgados, né? Exatamente, Regiane. São 26 presos e respondem pela morte de 73 detentos. Tá. Né? Nós tivemos, isso é um processo que tem 21 anos, ou seja, ocorreu em 7 de outubro de 1992, vai completar agora 21 anos. Realmente é um julgamento complexo, entretanto, também é um julgamento que levou muito tempo para poder ser julgado. E isso cria aquela expectativa do que vai acontecer, mas, sobretudo, também a questão da impunidade. Por quê? Porque, na verdade, se esperar 21 anos para um caso ser julgado como esse, um caso que o Brasil foi condenado por organismos internacionais, em função até dos direitos humanos, né? Então, nós temos um julgamento que já aconteceu em 2001, ou seja, 92 para 2001, levou aí aproximadamente 11 anos para o Biratã, né, que era deputado, foi condenado a 600 e poucos anos, 650 e poucos anos. Mas depois voltaram atrás. Depois, 5 anos depois, ele assumiu, durante esse período, ele acabou sendo eleito como deputado estadual. Tem o foro privilegiado, foi para o Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo absolveu o Biratã pelos crimes ocorridos, né? A gente não pode considerar isso um dos grandes absurdos da história do Brasil? Uma pessoa ser condenada a 600 e não sei quantos anos e porque virou deputado ele vira inocente também? Que história é essa? O grande problema do caso do Biratã, a absolvição dele se deu que logo no início da invasão, né? Logo no início da invasão houve uma explosão e ele foi ferido e foi conduzido para o hospital. Então, esse foi o ponto máximo em relação à questão. Então, ele praticamente não comandou o que ocorreu dentro do presídio, porque, obviamente, ele já estava no hospital sendo medicado, né? Então, essa foi o grande argumento da defesa. O grande trunfo para poder pedir absolvição. Em que pese ele ter determinado a invasão, né? Ele determinou a invasão, isso não tem a sombra de dúvida. E todos os policiais que invadiram, que são réus nesse processo aqui, todos eles alegam estrito cumprimento do dever legal na invasão, ou seja, aquele que está investido no cargo público tem o direito de debelar aquela rebelião que aconteceu. O grande problema é o que ocorreu dentro, né? Durante esse estrito cumprimento do dever legal. Eles alegam legítima defesa, que teriam sido atacados pelos detentos e reagiram se defenderem em função disso. Mas o que ocorre? Tem um perito, né? Um perito que é o perito Oswaldo Negrini Neto, que elaborou o laudo em 1992. Que laudo é esse? Laudo de local. Né? Chegou lá, primeiro que a PM teria adulterado... Mexeu em tudo, né? Alterou a cena do crime. Os próprios presos, né, os sobreviventes, tiveram que tirar os corpos dos lugares e fizeram aquele mar de corpos, uma cena horrorosa que a gente não consegue esquecer até hoje, né? Então ele alega, isso foi o depoimento dos detentos, dos presos que sobreviveram, né? Que tiveram que carregar os corpos para fora. E o principal laudo, ou seja, a principal testemunha é realmente o Oswaldo Negrini, que alega que os presos foram executados e que não havia indícios de confronto dentro do presídio. Então esse laudo, ele praticamente determina de como é que aconteceu, ou seja, o que ocorreu dentro desse presídio. E o abuso também, porque alguns dos presos foram mortos com muitos tiros, né? Um deles, inclusive, com 9 tiros, 8 tiros. E se você pegar todo o relato de cada um dos presos, ou seja, o exame de necrópsia, sempre tinha multiplicidade de lesões, ou seja, de multiplicidade de disparos, né? Até 9, tem das vítimas que aparece com 9 disparos. Então, é bem característica de execução. Então, tudo leva a crer que esse
julgamento, de fato, vai chegar à condenação desses 26 PMs, porque o que está sendo julgado, em parte, em fatias, em função dos andares. Ou Eles seja, dividiram em 4 etapas, né? o que aconteceu num determinado andar, o que aconteceu no outro, porque a atuação era separada. Aqui, por exemplo, foi do comando da rota, né, que invadiu um determinado andar, que tanto é que é a maior parte, porque são dos 111, são 73 mortos. Então, o que acontece? Esse julgamento que começou ontem, realmente é um julgamento importante, porque define a maior parte, né, da vida, do destino dos PMs que mataram, ou seja, que supostamente teriam executado 73. Que mataram, isso não tem a sombra de dúvida. O que eles alegam é a legítima defesa e o estrito cumprimento do dever legal. Tá, então nessa etapa agora são 26, mas seriam 29, né? Que um deles morreu. O que acontece? É lógico, durante esses 21 anos muitos PMs já morreram em confronto, morreram, se aposentaram, enfim. Então, obviamente, dá quase uma aposentadoria, né? 21 anos de processo, verdade. né? São 2 décadas, né? Muito tempo, ou seja, realmente é muito difícil. Então, há uma previsão do ex-governador Fleury ser ouvido também nesse julgamento, vamos aguardar, né? Mas ele já deu um depoimento no julgamento anterior, onde nós tivemos a condenação de 23 PMs que foram julgados e condenados em abril, em abril e que foram condenados a 156 anos de reclusão, né, pelos crimes praticados, né? Também foi a mesma linha, a de defesa, estrito cumprimento do dever legal e legítima defesa. Então, nós estamos diante desse processo que esperamos que efetivamente ele possa ter um resultado. Esse julgamento dos 26 presos deve levar quanto tempo? Então, eles estão falando em uma semana, porque nós temos, na verdade, 13 testemunhas. 5 testemunhas de defesa e 8 testemunhas de acusação. Então, esse é o tempo médio de um julgamento dessa complexidade, são 7 dias, né? Agora, o fato de eles serem julgados agora não termina o processo, né? Você tem recursos, você tem outros remédios jurídicos, né? Outras ferramentas jurídicas, e eu acredito que esse processo aqui deva levar mais 20 anos para se fechar, para se decidir, para concluir, né? Para se concluir e chegar a um resultado final definitivo. E ainda no final deste ano tem mais uma etapa, mais um grupo de policiais serão julgados até o final do ano e no início do ano que vem também, né? Já tem pautado mais 2 julgamentos para frente que devem acontecer aí até o próximo ano, né? Tá certo. Vamos fazer o seguinte, eu faço uma pausa rapidinho aqui no nosso bate-papo. Na volta, a gente vai falar sobre mais um acusado de participação no assassinato de Mércia Nakashima, que está sendo julgado agora, neste momento. Inclusive, já começou, né? São 2 julgamentos em fóruns diferentes, um aqui em São Paulo, na capital, e o outro da Mércia Nakashima, lá em Guarulhos, né, que está acontecendo simultaneamente. Começaram ontem. Tá certo. Eu volto já para a gente conversar sobre isso. Obrigada, doutor Eduardo.